No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Nós estamos recebendo aqui no estúdio um conhecido agente de trânsito em Guarulhos, Márcio Pereira de Souza. Bom dia, Márcio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Samuel. Oi? Roberto Samuel. Você é o segundo vice-presidente da GT Brasil, é isso? Positivo. Sou o segundo vice-presidente. Temos aí o primeiro presidente, o presidente mesmo é o Antônio Coelho, que é de Patos, na Paraíba. E a França Rivanier, que é a segunda vice-presidente, de Minas. Bom, você está vendo um protesto em nível nacional, por quê, Márcio? Então, o que ocorre hoje, a manifestação, mais do que um protesto, a gente tenta tornar de forma, uma forma de sensibilizar os gestores, de uma maneira geral, quanto à segurança, a falta de segurança dos agentes, tanto de transporte como de trânsito hoje no país. Pois é, assim, a gente tem uma média, né, de um agente de trânsito morto por mês, desde o início do ano até aqui. É muito. Se a gente comparar que somos 30 mil agentes de trânsito espalhados pelo país, e dentre esses 30, dentro desse universo, a gente comparar com GCM, incluindo um que foi assassinado na sexta, são 9 dentro de 150 mil. Então a desproporção é muito maior. Dentro dos quadros que compõem a segurança pública, o agente de trânsito é o elo mais fraco. Eu já vi casos de agentes de trânsito aqui em Guarulhos sendo agredidos, né? São vários casos. A gente tem até um caso aí recente que causou estranheza, né, de um guarda municipal que agrediu um agente nosso aí do transporte no terminal São João. É um fato que a gente considera como sendo isolado. Em hipótese alguma, a gente tenta generalizar, pois sempre teve um bom relacionamento entre as duas corporações, mas o que a gente vê o trânsito ele gera um estresse muito grande, tanto para a gente de trânsito quanto para os demais que estão envolvidos no sistema viário. Às vezes um cidadão comum, ele surta quando vê que está sendo multado, né? Então, a gente fala assim que é comum, até comentei com o Roberto Samuel antes de entrar, quem gosta do agente de trânsito é a mãe do agente de trânsito. Os demais não tem muito essa preferência, né? A pessoa não entende quando você faz um trabalho de fiscalização, você não está ali só com o talão na mão para fazer a autuação, né? Quando tem um agente de trânsito parado num local fazendo uma visibilidade, aquele local geralmente diminui-se o número de acidentes, né? Diminui-se o fluxo de veículos, e hoje em dia a gente tem a nossa demanda é muito maior do que a nossa capacidade de atendimento. E a primeira intenção é orientar, não é? Então, o CTB ele não prevê mais isso, né? A orientação existe antes de acontecer a infração, né? O CTB ele diz que depois da infração constatada, ela foge à discrecionalidade do agente. Então, o agente de trânsito ele tem a obrigação, né, de verificou a infração, faz a autuação e notifica seu infrator. Esse é o ponto que diz o CTB. Fora isso aí, ele incorre em prevaricação. Aí o que acontece? Hoje em dia aumentou muito a hostilização em relação ao agente de trânsito, né? O pessoal fica naquela conversa de que porque a indústria da multa favorece a indústria da multa, e o cara não reconhece. O infrator ele nunca reconhece que ele errou. São raros os casos, né? Quando ele é autuado, ele tenta vir naquela conversa amiga, né? Colega, não tem como quebrar o galho, dá para dar um jeito, eu sei que dá. Eu já vi uma vez, o Arnone estava comigo, nós presenciamos um cara, um agente de trânsito, estava conversando conosco, aí de repente parou, era um policial civil, estava no carro. E o cara veio agressivamente, tentando dar carteirada, eu sou policial, você não pode me multar. Acontece muito isso, mano? Então, a gente tem um relacionamento bom, tanto com o policial militar quanto com a civil. O relacionamento é bom. A GCM também, a gente tivemos uma base compartilhada, né? Junto com o pessoal do Getran, o Getran Educa, então o Everton, que era o inspetor na época, juntamente com o Arnaldo, o inspetor Arnaldo, eles sempre foram assim, a gente teve um relacionamento assim muito próximo, né? A Getran, eu acho, ela realiza um trabalho bacana, né? Que eles fazem muita parte de conscientização também, né, com as escolas e tal. E para nós, assim, falar conflitos com policial civil, policial militar, foram poucos. Eu queria chegar nesse ponto. Vocês como se estão numa linha entre um agente de segurança e um funcionário público. Vocês acabam nem sendo um agente de segurança, como um militar, por exemplo, um agente militar, um agente de segurança,
e seria mais para o funcionário. Me explica essa relação. Então, ela funciona assim. Hoje o agente de trânsito, né, a gente veio uma batalha, a gente travou uma batalha... Depende até vocês estarem armados, o que eu não defendo. Sim. Então, a gente travou uma batalha no Congresso Nacional, né? Nesse ponto aí eu devo, acho que, registrar um agradecimento aqui ao Pedro Zanotti, que ele foi um dos que nos apoiou nessa causa aí. Juntamente com o Denilson Bandeira, que é diretor também do STAP, mais da Renata, eles sempre apoiaram os agentes nesse ponto. E quanto à nossa ida a Brasília, o STAP ele sempre nos ajudou. Então a gente conseguiu, juntamente com os demais agentes, a gente conseguiu inserir o agente de trânsito dentro da Constituição, dentro do parágrafo 144. Porque a gente faz parte das forças, querendo ou não, das forças de segurança. Eu concordo. Só que não somos militarizados, não Sim. temos a função de... Perfeito. O agente de trânsito ele tem o poder de polícia administrativo, né? Ele existe de fato e de direito. Então a Constituição ela prevê assim hoje, né, que a segurança, o trânsito ele é baseado num tripé que seria educação, segurança e a educação para o trânsito, engenharia e segurança, né? O agente de trânsito ele está dentro de um 144, é um servidor civil. Né, o poder de polícia dele, tanto que alguns têm entendimento da polícia de trânsito, né, porque faz o policiamento e a previsão, enquanto não sai a regulamentação da carreira, que é o que tramita hoje no Congresso, a gente continua sendo continuando dentro dessa parte civil sem o poder de polícia de fato. O poder de polícia é tanto que não é relacionado ao poder coercitivo, aquele poder, né, ostensivo, né, mas o poder de fiscalização de trânsito e alguns procedimentos a gente tenta fazer com que eles sejam unificados. E qual é o tamanho da categoria em Guarulhos hoje? Então, o Manual Brasileiro de Municipalização de Trânsito, ele recomenda que sejam um agente de trânsito para cada 2.000 veículos dentro do município. Se a gente tem um universo aí de 700 mil veículos emplacados dentro do município, no mínimo nós deveríamos ter próximo a 300, 350 agentes de trânsito. Isso exclui-se o agente de transporte. Tá. Que hoje a gente tem 120 agentes, uma média de 120 entre transporte e trânsito, mas cada um com sua atribuição. E quantos nós temos? No trânsito, efetivamente, hoje é uma média de 60, dividido em Só 4 60? Só 60. O que a categoria efetivamente pede para a Prefeitura de Guarulhos e o que vocês acreditam que efetivamente pode conquistar? Bom, o que hoje a gente quer deixar bem claro é que mais do que uma homenagem a um agente falecido em trabalho, que é um ato que fere a categoria como um todo, nós tentamos sensibilizar o gestor para que tenha a postura de que é necessário alguns equipamentos para que favoreça a segurança do agente de trânsito, né? Algumas cidades defendem o porte da arma de fogo, a gente fica meio naquela de que defende e não defende, e tem o porte de como a gente pode dizer, o taser, por exemplo, que é uma arma de defesa não letal, né? Uma vez eu conversando com o cabo da PM lá em Brasília, e eu notei que ele tinha, né, algumas bombas de gás penduradas no uniforme, tinha uma pistola, tinha uma taser e 3 carregadores de taser. Eu falei, caramba, você anda cheio de penduricalho, né? Ele falou assim, a gente brincando, né? Ele falou assim, não, o que acontece? Da arma ninguém tem medo em manifestação. Ele vem pra cima de você, o manifestante, ele vem te agredir. Se você pegar a taser, acabou, o cara corre, porque o cara sabe que você vai atirar, ele sabe que ele vai ficar imobilizado. Então o que a gente procura é que haja esse tipo de entendimento, né? O colete de proteção, o colete balístico a gente não é fornecido para nós hoje. Acho que a categoria como um todo, ela considera como sendo importante esse nível nacional, né? O taser mesmo, ela é importante, o spray de pimenta, não fazemos utilização nenhuma. E mesmo assim, né, não o fato da utilização, a gente não faz apenas a exigência para que se tenha a utilização do equipamento, a gente faz a exigência de que se tenha um curso de aperfeiçoamento e que esse curso ele venha a ser, né, explicado passo a passo e quanto ao uso progressivo da força durante todo esse percurso. Não, o agente de trânsito ele seria o último recurso dele, né, a utilização de qualquer tipo de armamento. E as viaturas e motos? Então, as viaturas e motos a gente consta aí com um problema, né, porque foi feita uma alocação
os agentes de trânsito, nós não somos contrários à locação, porque a locação ela não nos favorece. Encerrou-se o contrato, devolve-se as viaturas e ficamos sem viatura. Até ser feito um novo contrato, correndo o risco dele ser impugnado, um leilão, e para nós não é interessante. Para nós, o interessante é a compra real das viaturas, coisa que já há um tempo não acontece, para se ter uma base. A gente fica com 2 viaturas trabalhando, 12 na oficina está em manutenção nesse momento. A gente aguarda que elas sejam liberadas para nós, mas elas não estavam em condições reais para a gente trabalhar, né? Mas foram baixadas, então na oficina DTI para que venha a ser arrumada. A gente tem essa esperança, né? Mas as motocicletas mesmo, elas eram essenciais para atendimento rápido em muitas ocorrências, que nesse acidente, quando a vítima está na via, que é um lado que ninguém entende muito da agente de trânsito, pensa só assim, o agente de trânsito está ali para fazer a autuação. Mas o suporte, né, a vítima em primeiro lugar ali, a agente de trânsito é sempre o primeiro a fazer. Assim como várias manobras já aconteceram de ser feito manobras de ressuscitação, manobras de um pré-atendimento até uma unidade, até um SAMU chegar, porque a gente tem um problema de comunicação muito grande com o SAMU também. Tem um atendimento paramédico, então. Porque não chega a ser, a gente não tem orientação de colocar a mão na vítima. Alguns têm conhecimento, alguns, quando o caso é muito grave, pelo menos o conforto à vítima a gente presta. Certo. Né? Eu tenho até uma passagem que eu acho que eu considero ela a mais importante dentro desse tempo que eu tenho no trânsito. Era no dia do aniversário da minha mãe, eu tinha entrado mais cedo, sairia mais cedo, porque tinha esse aniversário dela, e na chegada da secretaria um atropelamento na minha frente. Era um menino, estava com skate, né, e o carro, ele estava na faixa de pedestre, mas o outro carro que vinha em sentido contrário ofuscou o motorista, ele fez a mesma curva que o rapaz, e ele se machucou e ficou lá no chão. Acabei tendo de passar do horário ali, a gente ficou até quase, entre chamar o SAMU, ser atendido, quase 1 hora ali dando atendimento ali. Passou. Questão de 5 meses depois, eu estava na Praça Getúlio Vargas, e um rapaz falou: moço, você lembra de mim? Eu olhei para a cara dele, eu me lembro, né? Ele falou assim: o senhor me atendeu ali foi atropelado lá no Bom Clima, né? Então o senhor me atendeu lá, eu vim aqui para te agradecer. Eu pensei, o senhor vim te agradecer. Gratificante, né? Então, dentro do que todas essas tarefas, essa aí é uma que foi marcante. Então a gente não tem só atendimento para fazer a autuação, a gente tem várias outras atividades dentro do trânsito, né? É a segurança, às vezes é a orientação, é apresentar uma falha, né, dentro do que compõe o sistema, o que a gente tenta corrigir alguns erros, né? Embora nem sempre eles sejam ouvidos, porque ele está acima da gente ou para o departamento correto, mas a gente hoje precisaria, né, que viaturas, elas em primeiro lugar, teríamos de ter viaturas para facilitar a locomoção. Né? O agente de trânsito, acho que ele consegue até extrair leite de pedra, pode-se dizer, com o número que tem e a quantidade de demanda dentro do município. Pelo tamanho da cidade, eu achei um número pouco. Né? O número é ínfimo. Se a gente for comparar algumas cidades aí, tamanho semelhante, Campinas mesmo tem mais de 300 agentes de trânsito. Né? Uma dúvida rápida que eu tenho, que você falou nesse número pequeno, eu fiquei imaginando os pontos mais distantes da cidade, se existem trabalho, por exemplo, lá no Carmela, no Tupinambá, lá no final dos Pimentas, ali próximo da ponte. Existe também trabalho ou o maior número de agentes é na região central? Não, a gente tem... Não, no terminal, como eu falei, são diferenciados. A gente tem os agentes de trânsito e transporte. O terminal é para o transporte. E hoje o transporte, entre nós dois, é o que está sofrendo o maior número de agressão. Né? A gente deve ter, acho que, uma média de 12 a 13 casos de agressões ocorridas. Agressão física mesmo? Agressão física mesmo. A gente tem A verbal nem conta. A verbal a gente já até acostumou. O cara ameaçar, o cara já parou na porta da minha casa para me ameaçar. Né? Com a moto, com a borracha na placa, até achei que falei, pronto, levando minha filha para a escola, eu pensei, agora o cara vai me acabar atirando. E a gente tem que, né, a física, né, tem esse caso aí citado aí da guarda, que foi um caso, acho que eu acredito, que foi um fato isolado. Temos um colega nosso aí do transporte também, o Carlos Tejeiro, que fazendo a fiscalização no terminal lá dentro do aeroporto, sofreu uma agressão. O infrator era um lutador aí de MMA e o cara quebrou 3 costelas dele, um dente e deslocou o ombro do agente. Então, é considerado armado, o lutador. Ele era considerado armado, é um agravante
crime, na verdade. E a gente conseguiu, nessas lutas nossas aí, a gente conseguiu que fosse colocada a questão da lei de crimes hediondos e a gente ser inserido nesse quadro também, juntamente com as demais forças policiais. Né? Então, apesar de no primeiro momento ter sido lavrado o boletim de ocorrência de uma forma que não era incluindo essa lei, a gente sabe que no futuro ela vai ser aplicada já nesse mesmo caso, que a lei está em vigência, que é uma lesão grave. Olha, comparando, eu acho que vocês às vezes são que nem a situação do bombeiro, né? O bombeiro deveria ser civil, mas muita gente quando vê uma encrenca, vê um bombeiro, quer que um bombeiro vá lá armado e tome uma atitude. Exatamente, o problema, e o nosso ainda tem a agravante que às vezes a gente tem na emergência, a gente atende, vai fazer o atendimento sem armamento nenhum, e chega lá, que nem já aconteceu de chegar lá, e não só eu, como outros colegas, e chega lá no atendimento, o cara está com a arma na mão. Né? Eu já por 2 vezes eu presenciei, cheguei lá um dia, o cara estava com a arma na mão, o cara se identificou dizendo que era policial, eu que não vou falar para ele comprovar que é policial com arma de fogo. Tudo bem, né? Acho que um equipamento de vocês deveria ser uma câmera de filmagem também. A câmera de filmagem ela é importante, eu acredito também para registro de ocorrências, e a gente fica meio que... a gente usa o termo, a gente tem a fé pública, né? A pressuposição da fé pública, né? A pressuposição do que a gente diz é a verdade. Mas o outro lado ele acusa. Né? E a opinião pública ela se volta muito fácil contra qualquer um que esteja dentro da segurança pública. Né? Ele, para inverter a situação, mesmo por mais errado que ele esteja, tipo, o infrator ele te agride. Se ele te agredir, ninguém filmou, beleza, você tem um tapa no cara, a situação tomou um rumo inesperado, na verdade, né? Okay. Obrigado, Marcos Pereira de Souza, pela participação. Parabéns pela categoria. Obrigado, Pedro Natal. Obrigado, Gerson. Aguarde um minutinho.